Olá, você que acompanha as redes sociais do canal Ideal. Estamos começando mais um Pode Mais, o nosso podcast de variedades com personalidades de Xanxerê e região. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o pastor Bartolomeu Patrício, ele que é palestrante e mentor da Oficina da Mente, casado com a Maria e pai da Clara e do Pedro, e atualmente exerce a função de pastor da Igreja Batista Central aqui em Xanxerê e também atua como psicólogo clínico. Pastor, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e obrigado pela sua presença. Gratidão toda nossa, Carla. Quero também te parabenizar pelo programa, pelo podcast. Sempre que posso, né, eu estou ligadinho com vocês. Então, expressão de gratidão na nossa consciência por esse momento tão significativo para todos nós. Que bom, muito obrigada. Bom, pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Oficina da Mente, que é um trabalho que você desenvolve ali na igreja, né? Ou é uma coisa que é aberta? Como que funciona? Conta para nós. Na verdade, a Oficina da Mente é uma ferramenta que a igreja usa, mas é aberta à sociedade, ao público, né? Confesso a você que eu tenho um prazer enorme quando a gente monta uma estrutura. Ano que vem, 2025, a gente já tem agendado aí algumas palestras e depois, quem sabe, aqui vem contigo aqui em outro momento para falar das palestras que a gente vai estar oferecendo à sociedade. Na verdade, eu sempre entendi assim que o homem é corpo, alma e espírito. Eu sou tricotomista, então eu defendo a ideia de que o homem tem um corpo e deve cuidar desse corpo, ele tem um espírito que na sua conexão com Deus deve estar muito bem alinhada, e ele tem uma alma que a gente sabe que é a psique humana. E como pastor, eu recebia muita gente no gabinete pastoral que do ponto de vista da espiritualidade estava correto. Não tinha nenhum deslize, nenhuma falha, nenhum problema relacionado à sua espiritualidade. E ela confundia espiritualidade com o mundo emocional, com o mundo psíquico. E foi aí que nasceu a Oficina da Mente. A Oficina da Mente é um espaço de reflexão, de palestras, que não tem custo nenhum para aqueles que desejam participar das palestras, né? Então a gente oferece sem nenhum custo. Quando muito, a pessoa leva um quilo de alimento não perecível que vai ajudar outras pessoas, né, com esse fim. Mas a gente tem oferecido palestras, né, orientações psicológicas. A ideia é que a gente possa ampliar a Oficina da Mente, né? E a partir daí, das palestras, por exemplo, falar sobre ansiedade. E aí a gente criar um grupo terapêutico com pessoas que têm problema nessa área. Se elas precisam de orientação psicológica, aí a gente faz os devidos encaminhamentos. Mas a Oficina da Mente é um espaço para a sociedade de Xanxerê e das pessoas que estão ali ligadas também a outras cidades que estão próximas de nós. Certo. Pastor, agora a gente está chegando nas datas comemorativas que todo mundo espera, né? O ano inteiro, Natal, Ano Novo. E muitas pessoas não gostam dessas datas comemorativas. No seu entendimento, por que isso acontece? Olha só, esse período é um período de muita sensibilidade. Ele aflora em nós a sensibilidade. As músicas, as propostas de reunião em família, a proposta do nascimento do próprio Jesus Cristo, a passagem de ano. Então, é um período recheado de emoções. E tudo está ligado assim em datas uma em cima da outra, 25 de dezembro, 31 de dezembro, né? Então, nesse contexto, as pessoas também trazem à memória lembranças afetivas, mas que têm uma tonalidade de tristeza, de dívida, né, de ressentimento. Por exemplo, a celebração do Natal é uma celebração em família. E as pessoas reúnem, né, congregam ali os membros da família. Imagine que nesse contexto você tem membros que não se falam. Estão brigados. Exatamente. E isso há anos. Não foi uma coisa de há 15 dias atrás. Não é? Eu atendo pessoas, não só no contexto da teologia, mas da psicologia, que guardam rancores, se tornaram depositários de mágoas. Então essa data remonta ao princípio da dor, de uma lembrança não muito agradável. Então nesse contexto aí, isso sem falar as pessoas que passam por um processo de luto. Não é? Então gostariam muito de celebrar essa data com uma pessoa que ama, com uma pessoa que durante um bom tempo a data proporcionou presença e celebração. Então essa ausência, essa mágoa, essa dor e esse sofrimento gera nas pessoas uma indisposição para essas celebrações. Tem pessoas que fogem disso, né? Pessoas que não se cuidam, não se preparam para essas datas, dormem mais cedo, inclusive. Meio que para fugir, né? Exatamente. Essas datas são sinais de fuga para essas pessoas, porque elas não conseguem enfrentar, porque elas passam por uma dor e por um sofrimento, assim, diria que avassalador para muita gente. Pastor, outra questão também que eu gostaria de conversar com você é que, assim, muitas pessoas chegam ao final do ano e já começam, meu Deus, agora vai vir ano novo, preciso fazer meu propósito, vou emagrecer, vou voltar a estudar, vou, de repente, trocar de emprego, preciso melhorar como pessoa.
Mas muitas vezes a gente até tem essa vontade de começar, mas dali um pouco, mas eu já acho que vou desanimar, acho que fica para o ano que vem. Como que você também vê essa questão assim dessas promessas que nunca acontecem, ou que nunca vão para frente? Essa é uma boa pergunta, né, para esse período também, porque esse período remonta o fechar o ciclo de um ano e iniciar um novo ano. Mas as pessoas iniciam um novo ano com hábitos antigos, com hábitos velhos, que estão inclusive caducando. Eu chamo esse tipo de gente de geração de projetos inacabados. Uhum. A gente começa e não termina, né? Sim. Começa com muito gás, mas há um planejamento, às vezes, duvidoso. Você estabelece para você um plano que você não pode cumprir no caminho. Uhum. Por exemplo, mudança de hábito não é fácil. Né? Mudar hábito não é fácil. Por exemplo, emagrecer. Uhum. Eu tenho uma pesquisa, né, li sobre uma pesquisa, melhor dizendo, que de 10 pessoas na outra América que vão ao hospital atrás de um serviço médico, somente uma muda. Então Nossa. Isso é um comportamento bem acentuado na pessoa humana. As pessoas que participam dessa maratona de desejo, de vontade, na grande maioria, elas não têm espírito contínuo, elas desistem no meio do caminho. E isso é acentuado porque as pessoas não colocam diante de si propósitos definidos. Porque a ideia, alguém já disse, que não é começar ou terminar, é a travessia. Então, durante esse período, as pessoas encontram alguns obstáculos e esses obstáculos crescem tanto diante dela que fazem com que elas desistam. Então, é importante para as pessoas que estão nos vendo agora que elas possam entender que começar um projeto diz respeito a traçar um plano definido, um plano possível. Uma meta, né? Exatamente. Trabalhar com algo que possa dar a ela uma condição de continuidade. Uhum. Pastor, eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre a questão assim da comemoração do Natal. Para os cristãos, na verdade, a gente se comemora o aniversário ou o nascimento de Jesus. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Então, eu penso que a gente deve celebrar mesmo o nascimento de Jesus Cristo, né? Há algumas controvérsias de data, se foi no dia 25 de dezembro, ou se foi em março, abril, não é, no calendário grego-romano. Contudo, veja, eu penso que a celebração do Natal é fundamental. O nascimento de Jesus Cristo, e aí me permita trazer um texto bíblico, sim, fica à vontade, que diz claramente o motivo do nascimento de Jesus. Diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. A palavra ali, plenitude, né, ligada ao tempo, é kairos. É um tempo especial de Deus, é um tempo oportuno de Deus. Nós temos o crono, que é o cronológico, é um tempo que a gente pode contar. A gente tem horário para começar o podcast e horário para terminar. Certo. Isso depende de nós, está sobre a nossa administração. Você tem um tempo zoe, que é um tempo eterno, que não se conta. Ele não tem início, não tem fim. Mas o kairos é um tempo de Deus. É aquele momento de Deus para a humanidade. Ele envia Jesus para que, a partir do nascimento de Jesus, nós pudéssemos ter vida. O enredo da teologia do mundo cristão diz que nós somos pecadores e o pecado ele nos condena, e aqui a gente não quer gerar nenhum sentimento de culpa em ninguém, né? Certo. Os sociólogos dizem, e até concordo com eles, que a religião em si ela gera culpa no indivíduo. Só que o nascimento de Jesus é a absolvição da culpa, é nos tornar livres. Né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uhum. Então essa expressão é uma expressão que nos dá essa condição de autonomia, de liberdade no Espírito. Né? Paulo diz que aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Então o nascimento de Jesus, ele não remonta apenas uma mesa farta, a uma árvore de Natal. Só o consumismo, né? Exatamente, pastor? Ao Papai Noel, que é tão acentuado nos dias de hoje, né? Você tem que consumir, você tem que ter para, de fato, gerar autonomia em você, autenticar que você pode. Não, o nascimento de Jesus, ele nos dá essa condição de percebermos quem nós somos e, a partir do nascimento dele, sermos exatamente aquilo que ele deseja que sejamos. Certo. Filhos de Deus, resgatados, não é? Pelo seu nascimento, pela sua morte, pela sua ressurreição. Então, o Natal é uma celebração em família. E nós devemos celebrar com esse coração voltado para Deus. A generosidade de Deus, o amor de Deus para conosco. Enviando seu Filho para morrer em nosso lugar, e tudo acontece a partir do seu nascimento. Pastor, outra questão também que acontece muito, por exemplo, agora, final de ano, muitas pessoas vão comemorar, vão se reunir com a família, aquele momento de alegria, descontração, né, de felicidade, vamos dizer assim. Mas a gente não pode esquecer que vai ter pessoas que vão estar chorando porque de repente estão com alguma pessoa da família doente.
de repente estão passando por um luto pela perda de alguém ou um luto de uma outra forma. De repente vão estar passando por algum problema, de repente até financeiro. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, porque a gente não pode esquecer que a gente vive tempos bons, mas também os dias maus vêm também. Perfeito, né? É verdade. A gente vive essa realidade, né? Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Então a aflição é inerente à pessoa humana. Todos nós temos algum tipo de aflição. Seja a partir de um luto, de um ente querido, no contexto da família, de uma dificuldade econômica e financeira, de um projeto que até a gente imaginou, mas por algum motivo fugiu da nossa competência e por isso a gente não conseguiu concluir o projeto. Gente assim, eu vou excluí-la daquilo que a gente falou, de uma geração de projetos inacabados. Certo. Porque nós encontramos também. E às vezes o projeto ele não acabou simplesmente, ele não finalizou, ele deu uma pausa, ele deu um tempo. Mas eu volto, eu retomo o projeto. Ontem mesmo eu acordei pensando nisso, nessa possibilidade de alguns projetos que durante esse ano eu imaginei, que eu arquitetei, e por algum motivo eu não dei continuidade. Mas o espírito contínuo continua e eu vou voltar a esses projetos, porque são projetos possíveis, importantes para mim e para as pessoas que estão em torno de nós. Essa sua fala de deixar uma mensagem é muito significativa. E eu quero trazer à memória das pessoas que estão aqui o que nos diz Jeremias, né, aqui conosco vendo o podcast. O que diz Jeremias quando ele escreve Lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias é um profeta do Antigo Testamento e ele escreveu 2 livros. O livro do profeta Jeremias, que tem o nome dele, e Lamentações de Jeremias. No capítulo 3, no versículo 21, quero fazer essa referência aqui. Quando ele diz, devo trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse texto é um texto que eu tatuei no meu coração, não é? Eu gosto de tatuagens, eu vejo tatuagem como arte. Ainda bem, porque eu tenho um monte. Ótimo, parabéns. E tenho dito assim que se há um local interessante também para a gente fazer uma tatuagem é no coração. Então trazer à memória, né, aquilo que pode nos dar esperança é irrigar a nossa mente, é possibilitar uma semeadura, é caminhar com esperança. Eu tenho dito, Carla, que não é nada mais vazio do que um homem sem esperança. É como se ele transitasse nas ruas e nas avenidas da cidade de Xanxerê e olhasse para cima. E ele olha para cima e não contempla o céu. E se não há céu, não há Deus. E se não há Deus, não há esperança. É importante trazer uma palavra adicionada a esse verso no que diz respeito àquilo que viveu Jeremias nos seus dias. A cidade de Jerusalém, ela tinha sido completamente destruída quando ele escreve Lamentações de Jeremias. Um povo inimigo invade a cidade, destrói os seus bens, as plantações, levam as suas mulheres, matam seus filhos. E a imagem que eu tenho é que Jeremias está sentado em cima do monturo, da destruição daquela cidade. Ele contempla Jerusalém, que é uma cidade que é dada por Deus, completamente destruída. É nesse contexto que Jeremias vai dizer, devo trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele encontra nos pensamentos de lamentação dele, de dor e de sofrimento, espaço para pensar de forma justa e honesta. Dá a ele a oportunidade de fazer um caminho marcado, palmilhado, né, alicerçado, embasado pela esperança. Qual é o resultado de tudo isso? A cidade de Jerusalém é reconstruída. A gente pode trazer para os nossos dias. Quantas vidas destruídas, quantos sonhos acabados, quantas vidas deformadas, gente desafeiçoada. Mas é para essa gente que Jeremias está falando. É para essa gente que o Natal se manifesta, que Jesus nasce, para que esse pessoal possa trazer à sua consciência aquilo que pode dar esperança. Jesus Cristo é a esperança, não é? A Bíblia diz que ele não veio para quebrar a cana que já está quebrada, nem apagar o pavio que fumega, mas no seu nome os gentios esperarão. Então, ele é a nossa esperança. E quando a gente alimenta, irriga a nossa mente com a esperança que é Jesus, a vida pode mudar. A luz pode ser manifesta, como está muito claro aqui o estudo, diante de nós, não é? A vida pode ter um novo sentido. Eu posso caminhar com mais força, com mais disposição, com mais vitalidade, porque eu tenho a esperança que não vai murchar, a esperança que não vai falhar, a esperança que não vai se despedaçar no caminho. Mais uma vez, obrigado, pastor. Você pode acompanhar as edições anteriores do nosso Pode Mais pelas redes sociais do Canal Ideal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima edição do nosso Pode Mais.